Existem várias referências bíblicas do Velho e do Novo Testamento falando sobre o dízimo, porém hoje do Velho Testamento eu só vou citar Malaquias 3, a partir do versículo 8, e alguns versículos também do Novo Testamento. Mas antes, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, deixa teu like e se gostarem do vídeo, compartilhem também com os amigos, tá bom? Vamos lá? Malaquias 3, a partir do versículo 8, vamos ler até o 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós, toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Até aqui deu para entender que, de acordo com o Velho Testamento, se não damos o dízimo, somos considerados ladrão do Senhor. Mas e de acordo com o Novo Testamento? Aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17 diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar é abolir, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir ela. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então deu para entender que Jesus ele não veio abolir as leis do Velho Testamento, mas sim para cumprir elas. E como a palavra de Deus ensina que a gente tem que ser imitadores de Cristo, a gente não pode querer desobedecer a palavra ou distorcer ela para ficar a favor da gente. Agora abram suas Bíblias no capítulo 22, a partir do versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo, Jesus perguntou. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe, de quem é esta efígie e esta inscrição? Para quem não sabe o que é efígie, significa figura, imagem. Então Jesus ele perguntou o que é aquela figura naquela moeda, aquela imagem naquela moeda. Aí disseram para eles aqui no versículo 21, disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquela imagem que estava naquela moeda era de César. Então eles pagavam tributos a César. Jesus então ele falou, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Claramente, quando Jesus fala isso, ele está falando da hipocrisia dos fariseus, que davam o dízimo da hortelã, davam o dízimo do endro, do cominho, mas eles desprezavam o mais importante da lei, que eram justiça, juízo, a misericórdia e a fé. Mas logo após ele falar isso, nosso Senhor Jesus falar essas coisas, ele fala aqui também, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Alguém sabe o significado de omitir? O significado de omitir é não deixar de fazer, não deixar de mencionar ou de dizer. Ou seja, quando ele fala, deveis, porém, fazer essas coisas e não deixar de fazer aquelas, não deixar de mencionar aquelas. Precisamos dar o dízimo, mas não podemos desprezar o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então devemos dar o dízimo e praticar a lei. Aqueles que recebem o dízimo têm que saber usar o dízimo para mantimento na casa do Senhor. O dízimo tem que ser usado com juízo, misericórdia e fé. Mas não está falando que a gente deve parar de dar o dízimo. Não, fala para a gente não ser hipócritas iguais aos fariseus. Não querer apenas o dinheiro e usar o dinheiro de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas não esqueça que lá onde eu li, em Mateus 22, 21, fala, dai o que é de César, dai, pois, o que é de César, mas dai o que é de Deus.
Então, da mesma forma que a gente paga impostos, contas de água, contas de luz, coisa que não precisávamos pagar, né? Porque vem de Deus, não era para ser cobrado, mas ok, pagamos tudo isso, já entendemos que tem que pagar, mas por que quando se trata do dízimo, a gente procura distorcer a palavra de Deus e achar caminhos que fazem a gente acreditar que não é lícito mais dar o dízimo, que Jesus ele mudou isto. Não, ele não mudou. Agora abram lá no livro de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, só o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, dê o dízimo, dê sua oferta com alegria, não com tristeza no coração, porque senão não é melhor nem dar. Vamos lá, se você ainda está entregando o teu dízimo porque você acha que é obrigado, está entregando o teu dízimo com má vontade, tá errado. Ou ofertando a casa do Senhor com má vontade, tá errado. É porque você ainda não entendeu a importância disso. É porque o teu coração provavelmente ainda não está ligado no Senhor. Ainda não está ligado com a palavra do Senhor. Porque você vai ter alegria, você vai sentir prazer em dar ofertas ou dízimo na casa do Senhor quando você entender que Deus é dono do ouro e da prata. O teu dinheiro, ele é momentâneo. Aquilo que você gasta muitas vezes com uma roupa que você não está precisando, não é prioridade. Ou às vezes até mesmo com você tem um celular novo, mas você quer mudar para o atual e é o dinheiro que poderia estar ajudando a casa do Senhor. Muitas vezes tem goteira na tua igreja quando chove, muitas vezes a tinta já está muito velha, muitas vezes precisa fazer algum tipo de reforma, às vezes até mesmo a troca dos bancos ou a troca dos instrumentos. E o teu dízimo, a tua oferta vai contribuir muito bem com a casa do Senhor. Então é sobre isso, tá bom? Dê o teu dízimo com alegria, dê a tua oferta com alegria e aprenda a amar a Deus de todo o teu coração. Aprenda a confiar mais em Deus e não no dinheiro. Deposita a tua fé em Deus, porque é Ele quem não vai te deixar passar dificuldade, passar fome, é Ele quem está provendo e vai prover o alimento na tua mesa, é Ele quem está provendo o teu salário, a tua casa, é Ele quem permitiu que você estivesse trabalhando agora, porque Deus, quando fecha uma porta, não há quem possa abrir. Mas Deus, quando abre uma porta para você, não há quem possa fechar. Amém? Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, meus irmãos, porque me ajuda. Se inscrever no meu canal, comentar também e compartilhar com os amigos caso vocês tenham gostado, tá bom? A paz do Senhor Jesus!